Muito bem, agora já com o quórum instalado aqui no plenário, com a palavra a vereadora Estela Balardim, primeira inscrita no grande expediente de hoje. Então, bom dia a todas e a todos, colegas vereadores, colegas vereadoras. Eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento especial ao Fórum de Mulheres Caxienses pela fala e as contribuições que deram hoje a nossas discussões aqui na Câmara de Vereadores. É sempre muito importante que a gente tenha acesso a essas reflexões em relação à violência de gênero estruturante que a gente tem na nossa sociedade, que a gente possa sempre refletir sobre isso, refletir sobre as nossas próprias ações, refletir sobre como nós podemos atuar perante a isso. Basicamente aquilo que a gente pensa sobre a luta antirracista, a gente tem que pensar sobre a luta contra o machismo, que não basta a gente ser contra o machismo, a gente tem que lutar contra o machismo, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ser contra a violência, a gente tem que pensar políticas públicas contra a violência. Então a PEN está sempre de forma muito atuante, pensando formas de trabalhar essas políticas e, com certeza, a ajuda, o auxílio e empenho de todos os vereadores dessa casa é muito importante. Mas hoje, inclusive, em referência a 2 moradores do Campos da Serra, o tema que eu vou abordar é de um bairro que eu visito muito desde o meu primeiro dia de mandato, que é o bairro do Campos da Serra. Um bairro ao qual eu tenho muito carinho, muito apreço e que causa a nós muitas preocupações e faz com que a gente tenha que ter um olhar atento. O tema que eu vou trazer hoje, referente ao loteamento Campos da Serra, é para que a gente entenda o contexto geral que o loteamento vive atualmente. Para o ano agora de 2024, está previsto, através do Executivo Municipal, em parceria com o governo do Estado, que será disponibilizado no loteamento cerca de 227 novas moradias. Apesar dessas 227 novas moradias atenderem uma demanda habitacional importantíssima no nosso município, isso nos causa outra preocupação, que é em relação à falta de estrutura básica que a gente tem no loteamento Campos da Serra. Uma falta de estrutura que há cerca de 1,8 mil famílias que já residem no loteamento sofrem e sofrerão ainda mais se mais 227 casas fossem colocadas lá, sem que mais estrutura fossem pensadas. Então, aqui não é que a gente esteja se colocando contrário a estas casas. Não é que os moradores estejam contrários a estas casas. É apenas uma preocupação em relação à falta de estrutura básica, que é um problema latente desde 2011 que os moradores enfrentam no loteamento Campos da Serra. A carência de Estado é um problema real dessas famílias. Vamos então entender o que a gente tem de política pública atualmente dentro do bairro. A gente tem uma UBS, que foi a primeira construção, muito importante, fundamental. É uma referência pública para todos os moradores e moradoras do Campos da Serra. Mas, infelizmente, como todas as UBSs aqui de Caxias do Sul, faltam médicos,
tem dificuldade na marcação de consultas, principalmente na marcação de consultas pediátricas, ginecologistas. E a gente sabe o número elevado de crianças que a gente tem dentro do campus da Serra. E a quantidade de vezes que a gente vai lá visitar a UBS do campus da Serra e a UBS não conta com nenhum médico pediatra. Então, a principal referência de estado dentro do loteamento, que é a UBS, não está suprindo as necessidades que a UBS deveria suprir, mesmo sendo a principal referência. Outra coisa que foi construído há pouco tempo, que é um avanço extremamente importante, que é a Escola de Educação Infantil. É algo muito importante. É visto como uma vitória, como um avanço positivo aqui dentro desta casa. Mas se a gente pegar e olhar friamente, qual foi o impacto direto disso no bairro? A Escola de Educação Infantil no campus da Serra atende aproximadamente 100 crianças. A gente tem 1,8 mil famílias no campus da Serra. Será que essa escola de educação infantil, então, está sendo suficiente para atender a demanda do campus da Serra? Eu acho que é isso que nós temos que nos perguntar. Outra coisa que foi uma garantia que o nosso mandato conquistou no segundo ano de mandato aqui, que foi o CRAS itinerante, para que fosse até o bairro para atender as famílias. Isso estava acontecendo, estava funcionando, estava surtindo efeito, mas agora, nas últimas vezes que a gente foi até o bairro, a gente está recebendo o relato dos moradores de que este serviço não está mais ocorrendo, de que o CRAS não está mais indo até o bairro. A gente sabe a importância que o CRAS tem para as famílias, principalmente com maior vulnerabilidade social, que são famílias nos casos de loteamentos populares, como é o caso do loteamento Campos da Serra. Então, a gente consegue observar que mesmo as poucas coisas que tem de Estado, de política pública, de presença do poder público no loteamento, funcionam com certo déficit. Funcionam, mas funcionam com escassez. Não funcionam suprindo a total demanda necessária para aqueles moradores. Então, é inegável que os moradores estão, sim, preocupados em como que será a vinda dessas 227 famílias em uma estrutura que já está precária, com as famílias que já residem no bairro. O bairro não conta com farmácia. O bairro não conta com mercado. A passagem de Caxias do Sul é uma das passagens mais caras do Brasil. Os moradores do campus da Serra, na sua grande maioria, são moradores de baixa renda. Então, se eles precisam de medicamento, se eles precisam fazer o rancho, eles precisam sair do seu bairro para fazer essas compras. Se eles estão passando mal, se eles estão precisando de um medicamento com urgência, eles precisam ter, no mínimo, dinheiro da passagem de ida e de volta. E se eles não possuem esse dinheiro, como que eles fazem? Eles ficam sem o medicamento? Esse é um questionamento que a gente precisa ter aqui. Essa é uma preocupação que não pode ser só de alguns vereadores. Precisa ser de todos nós. A gente precisa ter um olhar atento para uma declaração de líder no momento oportuno. A gente precisa ter um olhar atento para uma das principais demandas do campus da Serra,
que é em relação à escola de ensino fundamental. A gente sabe que o secretário Edson da Rosa veio aqui, nesta Casa Legislativa, no início deste ano, e disse que há a previsão de projeto e investimento para a construção da Escola de Ensino Fundamental no campus da Serra, no ano de 2024. Mas eu digo mais uma vez, desde 2014, há 10 anos atrás, os moradores ouvem que essa escola será construída. Então, o que nos faz acreditar que, mais uma vez, essa promessa não ficará da boca para fora? Se há 10 anos essa promessa é dita, é falada e não sai do papel. Segue em declaração de líder, bancada do PT, vereadora Estela Balardim. Os moradores se sentem excluídos em outras escolas. As crianças e adolescentes têm armários separados com as suas fichas. Os estudantes de uma região têm um armário, os estudantes do campus da Serra têm outro. Há uma diferenciação. Se o morador do campus da Serra vai buscar emprego e ele é do campus da Serra, ele tem dificuldade de conseguir emprego. Todas essas dificuldades precisam ser vistas com prioridade pelo poder público. Pois esses moradores, eles sofrem com a falta de direitos básicos, direitos de todos os cidadãos e cidadãs de Caxias do Sul, que são garantidos para todos e que devem ser garantidos também para os moradores do campus da Serra. Porque atualmente o que a gente vê é que no campus da Serra há falta de garantia de direitos. Aqui a gente fala dos direitos básicos, dos direitos principais, a educação, a saúde, a assistência social, a segurança pública. Mas eu também não posso deixar de dizer que no campus da Serra falta lazer, falta cultura, falta esporte. Então a gente se pergunta, o que não falta no campus da Serra? O que tem de estrutura no campus da Serra? A minha fala aqui hoje é um pedido de ajuda a todos os vereadores. E se vocês se recordarem das minhas outras falas em relação ao bairro, vocês vão saber que eu já pedi muita ajuda em relação ao loteamento Campos da Serra. Para que a gente possa pensar coletivamente e de fato se esforçar para que esses moradores tenham seus direitos garantidos. Pois a gente não pode entender que lá é um local onde a gente só deposita seres humanos e não garante política pública social, não garante estrutura, não garante direito básico, que é o que está acontecendo agora. E eu reforço mais uma vez, eu entendo que foi falado que vai ser feito a escola. Mas foi falado desde 2014 que essa escola sairá. E parece muito que só será mais uma vez uma promessa. E os moradores estão cansados de só ouvirem promessas e não verem o resultado das suas necessidades concretizadas em seu bairro. Um bairro que precisa de tantas melhorias para um povo viver em dignidade. Porque política habitacional não é só um teto. Política habitacional é estrutura, é lazer, é esporte, é UBS com funcionamento pleno, é assistência social, é transporte público de qualidade.
É a garantia de todos esses direitos, não distante do bairro, mas no entorno da casa dessas pessoas. Vocês imaginam vocês com um filho com febre, tendo que sair da casa de vocês para outro bairro buscar medicamento, mas vocês não têm carro e não têm dinheiro para Uber. O filho de vocês ficará com febre. Vocês não terão o que fazer. Essa é a realidade de muitos moradores. Eu convido vocês, em nome dos moradores do Campos da Serra, visitem o loteamento, conversem com os moradores e vocês saberão que a minha fala ela não está sendo da boca para fora. Ela está de acordo com a realidade que eu escuto todas as vezes que eu vou lá. Aqui dentro desta casa eu já ouvi muita coisa excludente, muita coisa até preconceituosa em relação aos moradores do Campos da Serra. Mas eu quero dizer que toda vez que eu fui lá, eu fui muito bem recebida. Pelo carinho, pelo apreço que eu tenho a esses moradores e por entender que eles são moradores e munícipes dessa cidade, tanto quanto qualquer outro morador, eles merecem os mesmos direitos. Seu à parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereadora Estela. Parabenizar pela pauta, mas também ressaltar que uma das nossas preocupações quando tivemos a experiência de estar à frente da Secretaria de Habitação foi justamente tendo como modelo o loteamento Campos da Serra. Da nossa preocupação de termos construções habitacionais acima de 500 unidades. O que isso transcorre? Que é uma construção ampla, são várias famílias que estarão residindo neste loteamento e precisa ter os serviços para que ela possa ser bem atendida. E, de fato, quando foi feito este loteamento, infelizmente não teve todos os serviços inclusos neste grande e especial projeto, a qual foi importante estas famílias também terem a oportunidade de ter a sua casa própria, porque condicionou várias situações na cidade. Primeiro, das pessoas terem uma moradia digna, saindo de lugares de situação onde muitas das vezes, pelo tempo intempério, fazia com que estas famílias tinham risco, né, das suas moradias. Deu condições de que a cidade de Caxias do Sul também pudesse crescer e avançar e fazer diversas construções e ampliações. E nós precisamos também compreender que essa escola fundamental, existe já o projeto, já está tudo certo, mas ficou numa queda de braço junto à Caixa Econômica Federal para constituir e elaborar nas condicionantes que a Caixa estava exigindo. Então, você veja que às vezes a burocracia também impede, emperra do que as coisas sejam feitas, com que, seja qual for o governante, possa executar e estabelecer isso. Contrapartida, a senhora sabe também que o município despende de condição, através do transporte escolar, para condicionar aqueles alunos na rede pública poderem ir às escolas. Infelizmente, também nós tivemos, em outro momento, um registro de uma evasão escolar, de, infelizmente, muitas crianças também não fazerem um uso dessa disponibilidade que o transporte escolar pela Secretaria de Educação oferecia. E, é claro, temos que discutir, sim, a ampliação no que diz respeito à UBS, não apenas de estrutura, temos que pensar nisso sim, mas também de ampliação de serviços. Temos que pensar em também, daqui a pouco, ter ali, por que não, de repente, um CRAS, né? Tudo depende de estudos e também de condições financeiras, mas aquela população realmente merece uma atenção, está tendo da forma do possível, mas a gente precisa avançar. Muito obrigado. Seu à parte, vereadora. Então, desculpa, vereadora Rose, mas é isso. Obrigado, vereador Fiuza, nosso vice-líder de governo. Então, a gente, de fato,
pede ao executivo, que é quem de fato tem o poder de executar todas essas questões, que se sensibilize com essa demanda que é dos moradores, que é uma necessidade real, que é uma necessidade digna, porque a moradia, ela não é só um teto. A moradia, elas são todas as condições necessárias para que as pessoas possam viver usufruindo de todos os seus direitos. Muito obrigada.